Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está acompanhando o nosso grupo de leitura do Capital. Estamos aqui no 52º encontro, lendo o livro 3 do Capital. Mais especificamente, vamos começar no capítulo 24, né? A exteriorização da relação capitalista sob a forma do capital portador de juros. É só fazer uma pequena observação, porque um pouco antes da gente começar a gravação, a gente teve uma conversa aí, tem as três traduções para o português, cada uma traduz de um jeito, né? Tanto a da Boitempo, que é essa aqui que a gente está lendo, como a da Civilização Brasileira, quanto a da Abril Cultural dos Economistas, cada uma traduz de uma maneira, né? E tem ainda gente que fala de mistificação, enfim, tem só para mencionar que quem estiver lendo, estudando aí, tem essas diferentes maneiras aí de traduzir esse capítulo. Mas vamos lá. É no capital portador de juros que a relação capitalista assume sua forma mais exterior e mais fetichista. Aqui deparamos com de linha, dinheiro que engendra mais dinheiro, valor que valoriza a si mesmo, sem o processo mediador entre os dois extremos. No capital comercial, DM de linha encontra-se pelo menos a forma geral do movimento capitalista, embora ela só se mantenha na esfera da circulação, razão pela qual o lucro aparece aqui como simples lucro de alienação. Ele se apresenta, no entanto, como produto de uma relação social, e não como produto simples de uma mera coisa. Só uma observação aqui, quando ele fala lucro de alienação, eu acho que ele está se referindo ao lucro comercial, né? Mais especificamente isso que ele está dizendo, o lucro da troca da mercadoria, né? Enfim. Bom, continua. Ô, Léo, só um detalhe que estava lendo uma nota do Eleutério sobre o Sheik. Ele fala que o Sheik defende a existência de um lucro por alienação, e esse lucro por alienação é tipo um mais-valor produzido na circulação. E aí, claro, o Eleutério discorda do Sheik nesse aspecto. Eu não sei se ele pega daí, mas a ideia, o termo é esse, que é um lucro que se tem na venda lá e tal. Só chamar atenção para isso, que é justamente esse termo que o Eleutério usa. O Sheik e o Tonak, parece. Só para complementar, aqui na outra tradução está aparecendo como um lucro que seja mera decorrência da venda, em vez de alienação, e usa a explicação por inteiro, digamos assim. É isso. Essa coisa do Sheik aí, do Tonak, sem entrar, mas é porque eles têm um livro que eles pegam as contas nacionais e estabelecem uma metodologia, vamos dizer assim, marxista, adequada para se olhar dividindo em trabalho produtivo e trabalho improdutivo. E aí eles colocam algumas categorias que aparecem nas contas nacionais que estão ligadas à esfera da circulação como parte das atividades produtoras de mais-valia, né, de excedente a nível da totalidade. Acho que deve ser daí que ele deve estar comentando, mas, enfim, aí é outro debate bem específico, eu não sei se é especificamente desse trecho aqui que a gente leu que ele está se referindo, não. Bom, continuar aqui. A forma do capital comercial continua a representar um processo, a unidade de fases contrapostas, um movimento que se desdobra em dois procedimentos antagônicos, na compra e na venda de mercadorias. Esse processo se apaga em D de linha, ou seja, na forma do capital portador de juros. Quando, por exemplo, o capitalista empresta 1.000 unidades monetárias e a taxa de juros é de 5%, então o valor de 1.000 unidades monetárias como capital para um ano é igual a C maiúsculo mais CJ, linha, sendo C maiúsculo o capital e J linha a taxa de juros. Ou seja, nesse caso, 2 pontos. 5% é igual
5 sobre 100, que é igual a 1 sobre 20. 1.000 mais 1.000 vezes 1 sobre 20, igual a 1.050 unidades monetárias. O valor de 1.000 unidades monetárias como capital é igual a 1.050 unidades monetárias, o que significa que o capital não é uma grandeza simples. É uma relação de grandezas, a relação de uma grandeza como soma principal, como valor dado com ela mesma, como valor que valoriza a si mesmo, como soma principal que produziu um mais valor. Como vimos, o capital se apresenta como tal, como esse valor que valoriza a si mesmo diretamente. Para todos os capitalistas ativos, operem eles com o capital próprio ou com o capital emprestado. D linha, 2 pontos. Temos aqui o ponto de partida do capital, o dinheiro na fórmula dm D', reduzida aos dois extremos, D', em que D' igual a D mais delta D, ou seja, dinheiro que gera mais dinheiro. É a fórmula geral e originária do capital, condensada de modo absurdo. É o capital consumado, a unidade do processo de produção e do processo de circulação, que, por conseguinte, gera mais valor ao final de determinado período. Sob a forma do capital portador de juros, isso aparece de maneira direta, sem a mediação do processo de produção e de circulação. O capital aparece como fonte misteriosa e autocriadora de juros, de seu próprio incremento. A coisa, entre parênteses, dinheiro, mercadoria, valor, é, por si só, capital, e o capital aparece como simples coisa. O resultado do processo inteiro de reprodução aparece como uma qualidade inerente a uma coisa material. Depende da vontade do possuidor do dinheiro, isto é, da mercadoria em sua forma constantemente mutável, se ele irá desembolsá-lo como dinheiro ou alugá-lo como capital. No capital portador de juros, portanto, produz-se em toda a sua pureza esse fetiche automático do valor que se valoriza a si mesmo, do dinheiro que gera dinheiro, mas que ao assumir essa forma não traz mais nenhuma cicatriz de seu nascimento. A relação social é consumada como relação de uma coisa, o dinheiro, consigo mesma. Em vez da transformação real do dinheiro em capital, aqui se mostra apenas sua forma vazia de conteúdo. Assim como na força de trabalho, o valor de uso do dinheiro transforma-se em fonte de criação de valor, de um valor maior que o que está contido nele mesmo. Como tal, o dinheiro é potencialmente um valor que se valoriza a si mesmo e que é emprestado, o que constitui a forma da venda para essa mercadoria peculiar. Assim, criar valor torna-se uma qualidade do dinheiro, tanto quanto dar peras é uma qualidade da pereira. E é como uma coisa que dá juros que o prestamista vende seu dinheiro. Mas isso não é tudo. Como vimos, o capital realmente ativo se apresenta de tal modo que rende juros não como capital ativo, mas como capital em si mesmo, como capital monetário. Tudo isso aparece invertido aqui. 2 pontos. Enquanto os juros são somente uma parte do lucro, isto é, do mais valor que o capitalista ativo arranca do trabalhador, agora os juros aparecem, ao contrário, como o verdadeiro fruto do capital, como o originário, ao passo que o lucro, transfigurado em ganho empresarial, aparece como simples acessório e ingrediente adicionado no processo de reprodução. Aqui se completam a forma fetichista do capital e a ideia do fetichismo do capital. Em D', temos a forma mais sem conceito do capital, a inversão e a coisificação das relações de produção elevadas à máxima potência.
Dois pontos. A forma simples do capital, como capital portador de juros, na qual ele é pressuposto a seu próprio processo de reprodução. A capacidade do dinheiro ou, conforme o caso, da mercadoria de valorizar seu próprio valor, independentemente da reprodução, eis a mistificação capitalista em sua forma mais descarada. Para a economia vulgar, que pretende apresentar o capital como fonte independente de valor, de criação de valor, essa forma é naturalmente um achado magnífico, uma forma em que a fonte do lucro não pode mais ser identificada e em que o resultado do processo de produção capitalista, apartado do processo mesmo, assume uma existência independente. Apenas no capital monetário, o capital se converteu em mercadoria, cuja qualidade de valorizar a si mesma tem um preço fixo, que se expressa na taxa de juros vigente em cada momento. É como capital portador de juros, mais precisamente, em sua forma direta de capital monetário portador de juros, abre parênteses, as outras formas do capital portador de juros, que aqui não nos interessam, são, por sua vez, derivadas dessa forma e a pressupõem, fecha parênteses, que o capital reveste em sua forma fetichista mais pura, dois pontos, de linha, como sujeito, coisa vendável. Em primeiro lugar, por meio de sua existência constante como dinheiro, em forma na qual todas as outras indeterminidades se apagam e seus elementos reais são invisíveis. O dinheiro é justamente a forma em que se apaga a diferença das mercadorias como valores de uso, e, por conseguinte, também a diferença dos capitais industriais constituídos por essas mercadorias e suas condições de produção. É a forma em que o valor, e aqui o capital existe como valor de troca autônomo, no processo de reprodução do capital, a forma dinheiro é efêmera, um elemento meramente transitório. No mercado monetário, ao contrário, o capital existe sempre nessa forma. Em segundo lugar, o mais valor que o capital produza, aqui também na forma do dinheiro, aparece para ele como algo que se lhe acrescenta. Assim como crescer é próprio das árvores, também criar dinheiro, entre parênteses, tokos, juros, descendência, parece ser próprio do capital nessa forma de capital monetário. No capital portador de juros, abrevia-se o movimento do capital, deixa-se de lado o processo intermediário, de maneira que um capital igual a 1000 é fixado como uma coisa que é por si mesma, igual a 1000, e que, ao final de dado período, converte-se em 1100, tal como o vinho guardado na adega, que depois de certo tempo também aumenta seu valor de uso. O capital é agora uma coisa, mas como tal é capital. O dinheiro tem agora amor no corpo. Tão logo é emprestado ou investido no processo de reprodução, abre parênteses, na medida em que rende ao capitalista vivo como a seu proprietário juros separados do ganho empresarial, fecha parênteses, crescem seus juros, não importando se ele dorme ou está acordado, se está em casa ou viajando, se é dia ou noite. Assim, o desejo do entesourador se realiza no capital monetário portador de juros. Abre parênteses, e todo capital é, segundo sua expressão de valor, capital monetário, ou é agora considerado a expressão do capital monetário. Fecha parênteses. Tem duas notas aqui, A e B, né? Vamos lê-las. A primeira, na primeira edição aparece 1100, né? E a B, referência ao verso de Goethe, literalmente, entre aspas, como se tivesse amor no corpo. Está no Fausto, do Goethe. Quadro sexto, cena 1. Voltando aqui.
É esse enraizamento dos juros no capital monetário como uma coisa, abre parênteses, tal como se apresenta aqui a produção do mais-valor por meio do capital, fecha parênteses, que tanto preocupa Lutero em sua ingênua diatribe contra a usura. Depois de expor que juros podem ser exigidos quando um atraso na devolução do dinheiro emprestado gera um prejuízo ao prestamista, que, por sua vez, vê-se obrigado a pagar, ou quando, por essa razão, ele perde um lucro que poderia realizar, por exemplo, mediante a compra de uma horta, Lutero prossegue. Dois pontos. Abre aspas, citando aqui o Lutero. E agora que te os emprestei, entre parênteses, 100 florins, me causas um duplo prejuízo, pois assim fico impossibilitado de pagar aqui e comprar ali, de modo que saio perdendo dos dois lados. E a isso se chama duplex interesse. Enfim, duplos juros pela perda sofrida e pelo lucro que se deixa de obter. Ao ouvir que João, por ter me emprestado 100 florins, teve prejuízos e exige um justo ressarcimento do valor perdido, vão até ele e o reembolsam com o dobro da quantia emprestada, sendo tal reembolso duplo devido ao não pagamento e ao fato de, nesse ínterim, ele ter ficado impossibilitado de comprar a horta, como se esse duplo prejuízo tivesse sido causado aos 100 florins, de maneira que, sempre que dispõe de 100 florins, eles os emprestam e cobram pelos dois prejuízos que não sofreram de modo nenhum. Por isso, és um usurário. Tu, que cobras indenizações do dinheiro do próximo por um dano que ninguém te causou e que não podes provar nem calcular. Tais danos são os que os juristas chamam juros não reais, mas imaginários. É um dano que cada um imagina ter sofrido. Não vale o argumento, portanto, de que alguém tenha sofrido um dano pelo fato de ter ficado impossibilitado de pagar ou comprar, pois, nesse caso, teríamos um ex contingente necessarium, que significa transformar o que não é no que deveria ser e o que é incerto em algo certo. Tal usura não haverá de devorar o mundo em poucos anos? Se uma desgraça se abate sobre o prestamista contra sua vontade, ele pode exigir uma indenização para se recuperar. No comércio, porém, o que ocorre é diferente, até mesmo o inverso daqui. Aqui se procura lucrar à custa do próximo em situação de dificuldade, locupletar-se com sua miséria, refestelar-se no ócio e no luxo às expensas do trabalho alheio, sem nenhuma preocupação, nenhum perigo e nenhum prejuízo. Acomodo-me ao pé da lareira e deixo que meus 100 florins acumulem riqueza para mim, e como se trata de dinheiro emprestado, ele vem para meu bolso sem nenhum perigo e sem nenhuma preocupação. Meu caro, quem não gostaria disso? Fecha aspas. Texto de 1540, do Martinho Lutero. A ideia do capital como valor que se reproduz a si mesmo e se incrementa na reprodução graças à sua qualidade inata de valor, que se conserva e cresce eternamente, isto é, graças à qualidade oculta dos escolásticos, levou aos devaneios fabulosos do Dr. Price, que ultrapassam em muito as fantasias dos alquimistas, devaneios nos quais Pitt chegou a crer seriamente e que, em suas leis sobre o fundo de amortização da dívida pública, tornaram-se pilares de sua administração financeira. O Marx vai citar aqui, esse autor é o Richard Price, texto de 1772, que o Marx, abre aspas, é o trecho que ele cita assim, abre aspas. O dinheiro que rende juros compostos cresce a princípio lentamente, mas como a taxa de crescimento se acelera progressivamente, ele se torna tão rápida que ultrapassa toda fantasia.
Um penny emprestado a juros compostos de 5% na época do nascimento de Cristo teria hoje se multiplicado numa soma maior que a que estaria contida em 150 milhões de planetas como a Terra, todos de ouro maciço. Emprestado a juros simples, porém, esse mesmo penny, no mesmo período de tempo, não teria ultrapassado 7 shillings e 4,5 pence. Até hoje, nosso governo preferiu basear suas finanças no segundo método, em vez de no primeiro. Aí o Marx ainda acrescenta, né, uma nota aqui. Ele faz o ingênuo gracejo, 2 pontos. E aí, citando outro autor, o Robert Hamilton, de 1814, que diz assim: é preciso tomar dinheiro emprestado a juros simples para incrementá-lo a juros compostos. Voltando para o Marx. Seguindo esse raciocínio, tomar dinheiro emprestado seria o meio mais seguro para enriquecer, ainda mais se tratando de particulares. Se consigo, por exemplo, 100 unidades monetárias a juros anuais de 5%, terei de pagar, ao final do ano, 5 unidades monetárias. Supondo que esse empréstimo dure 100 milhões de anos, terei de tomar emprestado apenas 100 unidades monetárias a cada ano, pelas quais terei de pagar anualmente 5 unidades monetárias. Por esse processo, tomando 100 unidades monetárias emprestadas, jamais chegarei a emprestar 105 unidades monetárias. De onde terei o dinheiro necessário para pagar os 5% de juros? De novos empréstimos ou, se sou o Estado, de impostos. Por sua vez, se quem toma dinheiro emprestado é um capitalista industrial com lucro de, digamos, 15%, ele tem, então, de pagar 5% de juros, consumir 5%, parênteses, ainda que seu apetite aumente com seus ganhos, fecha parênteses, e capitalizar os 5% restantes. Ele precisa, portanto, de um lucro de 15% para poder pagar constantemente os 5% de juros. Se esse processo se mantém por muito tempo, a taxa de lucro diminuirá pelas razões já expostas, digamos, de 15% para 10%. Mas Price esquece totalmente que os juros de 5% pressupõem uma taxa de lucro de 15% e deixa que esta última permaneça invariável com a acumulação de capital. Os juros não têm absolutamente nenhuma relação com o processo real de acumulação. Sua única preocupação é emprestar dinheiro para que ele retorne com juros compostos. De que forma isso tem início é algo que não lhe é totalmente indiferente, uma vez que, para ele, trata-se de uma qualidade inata do capital portador de juros. Voltando aqui para o Marx, e ainda voa mais alto em suas Observations on Revisionary Payments, de 1782, o senhor aqui, Price, né? Aí diz assim, abre aspas, um shilling investido a 6% de juros compostos na época do nascimento do nosso Redentor, no tempo de Jerusalém, presume-se, é um acréscimo do Engels, teria crescido hoje até formar uma soma maior que poderia caber em todo o sistema solar, supondo este último como uma esfera igual à da órbita de Saturno. Fecha aspas. Continua mais à frente. Por isso, nenhum Estado teria por que enfrentar dificuldades, pois com as menores economias poderia pagar as maiores dívidas num prazo tão breve quanto o requerido por seus juros. Fecha aspas, está na página 136 desse texto aqui. Volta para o Marx. Que bela introdução teórica à dívida pública inglesa. Price deixou-se simplesmente cegar pela imensidão das cifras resultantes da progressão geométrica. Pelo fato de desconsiderar por completo as condições de reprodução e do trabalho e conceber o capital como um autômato que regula a si mesmo, como uma simples cifra que aumenta a si mesma, abre parênteses, exatamente como Malthus fazia com o homem em sua progressão geométrica, fecha parênteses,
Ele podia acreditar ter descoberto a lei de seu crescimento na fórmula S igual a C minúsculo vezes 1 mais J, entre parênteses, elevado a N, sendo S minúsculo igual a soma de capital mais juros compostos, C minúsculo igual ao capital desembolsado, J igual a taxa de juros, entre parênteses expressas em alíquotas de 100, e N igual ao número de anos que dura o processo. Pitt levou totalmente a sério a mistificação do Dr. Price. Em 1786, a Câmara dos Comuns concordou em levantar 1 milhão de unidades monetárias para obras de utilidade pública. Segundo Price, em quem Pitt acreditava, o melhor era naturalmente cobrar impostos do povo para acumular, entre aspas, a soma assim obtida e escamotear a dívida pública por meio do Ministério dos Juros Compostos. A essa resolução da Câmara dos Comuns, seguiu-se logo uma lei proposta por Pitt, a qual ordenava a acumulação de 250 mil unidades monetárias, abre aspas, até que, com as rendas vitalícias vencidas, o fundo alcançasse a soma de 4 milhões de unidades monetárias anuais. Fecha aspas, está no Act 26, Jorge III, capítulo 22. Em seu discurso de 1792, em que propôs aumentar a soma destinada ao fundo de amortização, Pitt elencou, entre as causas da supremacia comercial da Inglaterra, 2 pontos, maquinaria, crédito, etc. Como, abre aspas, a causa mais difundida e duradoura, a acumulação. Esse princípio já se encontra perfeitamente desenvolvido e suficientemente explicado na obra de Smith, esse gênio, e essa acumulação, prosseguiu ele, opera-se quando ao menos uma porção do lucro anual é destinada à finalidade de incrementar a soma principal que tem de ser aplicada do mesmo modo no ano seguinte, a fim de gerar um lucro contínuo. Fecha aspas. Volta para o Marx. Assim, por intermédio do Dr. Price, Pitt converte a teoria da acumulação de Adam Smith no enriquecimento de um povo por meio da acumulação de dívidas, até chegar à agradável progressão ao infinito de empréstimos em cima de empréstimos, contraídos para pagar empréstimos. Já em Josiah Child, pai do moderno sistema bancário, encontramos que, abre aspas, 100 unidades monetárias produzirão em 70 anos, a juros compostos de 10%, a soma de 102.400 unidades monetárias. Fecha aspas. É um texto de 1757, na verdade, escrito em 1669, o Marx acessou a edição de 1754. Volta para o Marx. A maneira irrefletida como as concepções do Dr. Price transitam entre os economistas modernos está demonstrada na seguinte passagem, 2 pontos, da revista The Economist, de 19 de julho de 1859. Abre aspas. O capital a juros compostos sobre cada uma das partes do capital poupado é tão assambarcante que toda a riqueza produtiva de renda que há no mundo converteu-se desde muito tempo em juros do capital. Toda a renda é hoje pagamento de juros sobre um capital que antes era investido na terra. Nota do tradutor. Só uma observação, assambarcar tem a ver com armazenar, estocar, guardar, né? Tipo, absorver completamente, assim. Absorver completamente, pronto, tá aí mais adequado. Voltando aqui para o texto do Marx. Em sua qualidade de capital portador de juros, pertence ao capital toda a riqueza que se possa produzir, e tudo o que ele obteve até agora é apenas uma prestação paga a seu apetite all-engrossing, que abarca tudo, né?
segundo suas leis inatas, a ele pertence todo o trabalho excedente que o gênero humano possa produzir. Moloch. Moloch é alguma entidade da mitologia cristã, não é? Então, ou judaico, acho, alguma coisa assim, algum deus. Eu não sei que deus que é esse, mas é um deus aí. Não é o besouro lá, o bezerro de ouro, não? É o bezerro de ouro. O pessoal adorava na antiguidade e tal. O Abraão subiu lá para a montanha e quando ele desceu, o pessoal estava adorando esse bezerro, né? É isso aí. Então é Moloch, é isso aí. Vejamos por último o seguinte galimatias do, entre aspas, romântico Müller. 2 pontos. Abre aspas. É um texto de Adam Müller, texto, esse aqui no final não tem um ano, mas enfim. Abre aspas. O enorme crescimento dos juros compostos exposto pelo Dr. Price, ou das forças humanas que aceleram a si mesmas, pressupõe, para que possam produzir esses enormes efeitos, uma aplicação uniforme, indivisa e ininterrupta por vários séculos. Tão logo o capital é dividido, fracionado em várias unidades, que crescem por conta própria, volta a iniciar-se o processo global de acumulação de forças. A natureza distribuiu a progressão das forças numa carreira de aproximadamente 20 a 25 anos, os quais, em média, constituem a cota de cada trabalhador individual. Fecha aspas. Continua mais à frente. Tem uma exclamação aqui, né? Que o Marx faz. Continuando aqui. Ao expirar esse prazo, o trabalhador abandona a carreira e o capital reunido mediante os juros compostos do trabalho tem de ser transferido a um novo trabalhador e, na maioria dos casos, distribuído entre vários trabalhadores ou crianças. Estes, antes de poderem extrair os verdadeiros juros compostos, têm primeiro de aprender a vivificar e aplicar o capital que lhes corresponde. Além disso, uma enorme quantidade do capital adquirido pela sociedade burguesa é, mesmo nas sociedades mais dinâmicas, acumulado gradualmente durante muitos anos e não empregado na ampliação direta do trabalho. Em vez disso, tão logo uma soma importante tenha sido reunida, ela é cedida a título de empréstimo a outro indivíduo, um trabalhador, um banco, um Estado, para que quem o recebe, pondo em verdadeiro movimento o capital, extraia dele juros compostos e, com isso, possa pagar juros simples ao prestamista. Finalmente, contra aquelas enormes progressões em que se poderiam multiplicar as forças do homem e seus produtos, caso vigesse exclusivamente a lei da produção ou da poupança, reage a lei do consumo, do desejo, do desperdício. Fecha aspas. Na citação. Voltando para o Marx, é impossível desfiar uma quantidade maior de absurdos em tão poucas linhas, sem falar da tosca confusão entre trabalhadores e capitalistas, entre o valor da força de trabalho e dos juros de capital, etc. A queda dos juros compostos é explicada, entre outras causas, pelo fato de que o capital é emprestado, entre aspas, e com isso gera, entre aspas, juros compostos. O método de nosso Müller é característico do romantismo em todas as áreas. Seu conteúdo consiste em preconceitos cotidianos, extraídos da aparência mais superficial das coisas. Esse conteúdo falso e trivial deve, então, ser, entre aspas, elevado e poetizado por meio de uma terminologia mistificadora. O processo de acumulação do capital pode ser concebido como uma acumulação de juros compostos, sempre que se puder chamar de juros a parte do lucro, entre parênteses, mais valor, que é reconvertida em capital, isto é, que serve para a absorção de novo mais trabalho. Porém, 2 pontos. Primeiro, abstraindo de todas as perturbações fortuitas, no curso do processo de reprodução
uma grande parte do capital existente é constantemente depreciada, em maior ou menor medida, porquanto o valor das mercadorias é determinado não pelo tempo de trabalho que sua produção custou originalmente, mas pelo tempo de trabalho que custa sua reprodução. Tempo este que diminui continuamente em consequência do desenvolvimento da força produtiva social e do trabalho. Por isso, no estágio mais elevado do desenvolvimento da produtividade social, todo o capital existente aparece não como resultado de um longo processo da economia de capital, mas como resultado de um período de reprodução relativamente curto. Tem uma nota aqui, 81, que o Marx fala, ver Mill e Carey, além do comentário errôneo de Rocher sobre isso. Aí uma nota da edição, né? Marx refere-se aqui às seguintes obras, né? Do John Stuart Mill, Princípios de Economia Política, com alguma de suas aplicações para a filosofia social, e do Carey, Princípios de Ciências Sociais, né? E do Rocher, essa obra de 1858 aqui, né? Fundamentos da Economia Nacional, seria mais ou menos isso, né? Princípios, né? 2. Voltando para o texto aqui. Como se demonstrou na seção 3 deste livro, a taxa de lucro diminui em relação ao aumento da acumulação do capital e a correspondente capacidade produtiva do trabalho social, a qual se expressa justamente na diminuição relativa do capital variável em relação ao constante. Para obter a mesma taxa de lucro, supondo que o capital constante posto em ação por um trabalhador fosse multiplicado por 10, o tempo de mais trabalho também teria de ser multiplicado por 10. E logo teríamos que a jornada inteira de trabalho e mesmo as 24 horas do dia não seriam suficientes para isso, ainda que fossem inteiramente apropriadas pelo capital. Mas a ideia de que a taxa de lucro não diminui encontra-se na base da progressão de Price, em geral do, abre aspas, capital assambarcante com juros compostos. Tem uma outra nota de rodapé aqui, que o Marx coloca uma citação do Thomas Hodgkin, que é um autor desse trabalho de 1825, que diz assim, abre aspas, é claro que nenhum trabalho, nenhuma força produtiva, nenhum engenho e nenhuma arte pode satisfazer as demandas dos juros compostos. Mas toda poupança é feita dos ganhos do capitalista. De maneira que, na verdade, essas demandas são constantemente apresentadas e a força produtiva do trabalho recusa-se com a mesma constância a satisfazê-las. Um tipo de equilíbrio é, portanto, alcançado. Bom, falta só esse pedacinho aqui para terminarmos o capítulo, então eu vou terminar a leitura, né? Então, vou lá. A identidade do mais valor e do mais trabalho impõe um limite qualitativo à acumulação do capital. 2 pontos. A jornada de trabalho total, o desenvolvimento em cada momento das forças produtivas e da população, que limita o número das jornadas de trabalho que podem ser exploradas de maneira simultânea. Em contrapartida, se o mais-valor é concebido sob a forma sem conceito dos juros, o limite é apenas quantitativo e desafia toda a fantasia. Mas é no capital portador de juros que aparece consumada a ideia do fetiche do capital. A ideia que atribui ao produto acumulado do trabalho e, além disso, fixado como dinheiro, a capacidade de criar mais valor em progressão geométrica, por meio de uma misteriosa qualidade inata, como um puro autômato, de tal modo que esse produto acumulado do trabalho, como afirma o Economist, a revista, né, tenha descontado desde muito tempo toda a riqueza do mundo e do presente e do futuro.
como algo que lhe pertence e lhe corresponde por direito. O produto do trabalho pretérito, o próprio trabalho pretérito, está aqui, em si mesmo, prenhe de um fragmento de mais trabalho vivo, presente ou futuro. Sabe-se, em contrapartida, que na realidade a conservação e, portanto, também a reprodução do valor dos produtos do trabalho pretérito são apenas resultado de seu contato com o trabalhador vivo, com o trabalho vivo, perdão. Além disso, que o comando que os produtos do trabalho pretérito exercem sobre o mais trabalho vivo só dura enquanto subsiste a relação do capital, quer dizer, a relação social determinada, em que o trabalho pretérito se confronta de modo independente e onipotente com o trabalho vivo. Então, acabamos aqui a leitura do capítulo. Próximo capítulo 25, crédito capital fictício. A gente começa, acho que na semana que vem. Mas temos aí um tempinho para a gente conversar sobre esse capítulo 24, com os comentários aí que queremos fazer. Conseguimos terminar um capítulo inteiro, né? Bem bom. A única coisa que eu comentaria, porque da discussão toda que o Marx coloca, assim, me pareceu muito claro que o que ele está chamando de exteriorização, né, dessa relação capital é que esse, vamos dizer, capital que recebe juros, ele, na verdade, é como se ele exteriorizasse todo o processo de trabalho, todas as etapas e automaticamente já se convertesse em delinha. Né? E por não cumprir essas etapas, isso não diz respeito, é uma coisa pelo direito de propriedade, né? Me parece que é disso que o Marx está falando, mas não sei se os colegas colocariam alguma outro entendimento ou algum complemento a isso que eu falei. Está aberto aí para a gente conversar. Vai lá, Warren. Tá mal, gente. Tossindo aqui. Ó, também tem esse entendimento, né, que é a relação de linha quanto exteriorização, que aí nesse caso, para não sendo rigoroso, o próprio capital se aliena de si mesmo, né? Se fixa numa figura estranhada. Também tem esse entendimento. Mas eu queria abordar uma questão. Quando eu estava redigindo a dissertação, esse capítulo, o Marx coloca claramente que o capital portador de juros é a forma máxima da fetichização, né? O sujeito automático, na sua forma pura, é o fetichismo automático do capital. Na época, eu me deparei com um texto do Carcanholo, que ele fala que aí o Marx foi apressado, que não seria a forma máxima de fetichização. A forma máxima é o capital fictício, né? Que é através daquele processo lá que se chama capitalização, né? Que a gente vai ver, você capitaliza um valor inexistente a partir de uma variação da taxa de juros e antecipa esse valor, né? E aí eu fiquei sempre na dúvida. Eu, na época, eu não quis enfrentar esse problema, né? Porque a ideia era justamente colocar que a figura do capital portador de juros era, vamos dizer, a forma máxima ou a matriz das formas mais insanas de fetiche, né, na sociedade capitalista, justamente por isso, por ela aparecer do ponto de vista do capitalista monetário como algo que prescinde do processo produtivo, algo que encurta a fórmula, né, DMD, linha, vira D linha, né, e aí na época eu não encarei esse problema, né, assim, aí eu queria ver o que vocês acham, porque na ótica do Carcagnoli, do Sabadini, agora não é nem D linha, é linha gerando linha, com a predominância do capital fictício, né, que é a tese do Carcagnolo, que o capital fictício hoje é a lógica dominante das formas produtivas. Mas aí eu relendo aqui agora, chama atenção para essa problemática que me surgiu quando eu li. Não entendi essa questão do linha gerando linha. Acho que o Fernando aí também ficou em dúvida. Não sei se você quer
comentar mais alguma coisa, ou ser um pouquinho mais específico só nesse ponto, antes de eu... Ou senão eu posso comentar uma outra coisa que eu tenho a ver com isso. Ué, pode comentar, você, eu não sei quem escreveu primeiro, a Raquel, depois eu abordo o que o pessoal chama de linha gerando linha. Pode ser? Tá. Pode ser? Não, beleza. Mas assim, bom, eu também não tenho a leitura, e já faz um tempo que eu li o capítulo 25. Mas eu acho que aqui nesse capítulo está a base do que é o capital fictício, né? Então, como você bem colocou, o ápice, né, do fictício, ou seja, a gente passou, né, estamos aqui já bem avançado no terceiro livro, né? O Marx já explicou todas as minúcias da produção, circulação de mercadoria, como que o mais-valor flui de um lado para o outro, papel do capitalista, etc. e tal. E, bom, e daí a gente chega nessa forma do capital financeiro que vai, olha, para o capitalista, o portador desse capital é objetivo para ele, né? Ele vê isso, que ele fala, olha, eu tenho dinheiro, esse dinheiro gera mais dinheiro, né? E abstrai de toda a realidade material que porta nisso, né? E por isso que acho que ele também se dispõe aí a desmontar, por exemplo, o Price, que é vocês já ouviram falar de tabela Price? Quem estuda uma hora vai estudar finanças, esse cara que inventou tabela Price, financiamento, as tabelas de financiamento e tal, mas você vê como é absurdo, né? Então, fala, ó, você deixar da época de Cristo até agora, você pode somar todo o dinheiro que vai dar daqui até o sol, como se fizesse algum sentido isso, né? Mas na cabeça, eu acho que assim, o cara parece que é o primeiro coach financeiro da história, né? Uma coisa assim. Mas, porém, qual que é a ideia que aparece para o capitalista e que eu acho que é a base do que vai ser o capital fictício é o seguinte: o capitalista, ele sabe que, olha, considerando aí os juros compostos, ao longo de X anos ali, eu vou ter essa renda aqui dos juros. E se eu tenho, ou seja, essa forma, ela se vira a base para a valorização de todo o outro capital. Por quê? Da perspectiva do capitalista, né, isso acho que a gente comentou em outros encontros, o capitalista individual, ele tem a opção do portfólio, né? Ele pode investir na dívida pública e ganhar 5%, vamos dizer, se é a taxa de juros, ou, né, emprestar isso para o capitalista que vai se dar o trabalho da reprodução e da circulação, que vai ganhar 15%. Então, tendo a forma básica do capital portador de juros, ele consegue calcular esses diferenciais de renda, né? Então, os 15% em torno do 10%, e, né, trabalhando nessas concepções absurdas de que as coisas sempre continuam, né? Ele fala, olha, então, se eu posso pegar 5 emprestado a 5 e investir a 15, eu crio o valor, né? É o capital fictício, né? Esse é o capital fictício. E aí você pega isso e o mercado de ações é basicamente isso, né? Mercado de ação, financeiro. Então, por isso que acho que em certo ponto o Marx vai dizer que todas as outras formas do capital financeiro são derivadas dessa forma dos juros. Porque o capital monetário, com os seus juros, ele vai ser a régua que vai medir todas as outras derivações do capital financeiro. E à medida que o mercado financeiro, ele se especializa, se autonomiza, né, também se exterioriza em relação aos circuitos de reprodução e circulação de valor,
você tem esses títulos que eles valem, né, valem não no sentido marxista, que eles têm o preço que está, em uma certa forma, determinado por essa forma do capital de juros, né? Então, eu entendo... para mim não faz sentido você separar as duas coisas, uma é decorrência da outra. Só pode ter capital fictício se houver capital portador de juros primeiro, né? Então, acho que é isso que eu gostaria de comentar. Acho que a Raquel... Isso. Então, só para conversar um pouco e colocar algumas coisas a mais, assim, quando Marx vai definir a renda da terra, por exemplo, que é um assunto que a gente vai trabalhar mais à frente, ele usa, às vezes, os juros como, digamos assim, um critério, digamos assim, de certa maneira, a renda da terra poderia ser definida também como, digamos, sendo um juros devido a um certo capital, digamos assim. Em termos puramente quantitativos, né? Em termos qualitativos, do que é a renda da terra é outra coisa, mas em termos puramente quantitativos, ela poderia ser reduzida a isso. Então, eu acho que, de fato, capital portador de juros digamos, eu discordo do Cacaiola também, acho que tem sim um caráter de máximo fetiche e tal. Eu queria, na verdade, explorar uma outra coisa, que, assim, quando a gente olha um pouco a estrutura desse capítulo aqui para o Marx, né? Porque me parece que ele está querendo bater, ou querendo conversar aqui com duas frentes de gente que não está entendendo muito bem esse fetiche do capital, esse fetiche máximo do capital aqui, do capital portador de juros, né? Acho que, por um lado, quando ele cita o Lutero, lá, por exemplo, ele ainda está puxando uma discussão ali da escolástica, que está tentando ainda pensar como que a usura se transforma depois em juros. Então, por um lado, tem essa discussão, que é meio uma discussão de história do pensamento econômico, assim, também, né, de como que aquilo que já tinha quase que uma vida própria ali na usura, como é que isso depois, com a modernidade, com o desenvolvimento do capital, se converteu em juros? E tem uma crítica, tem uma maneira de pensar, digamos, essa autonomia da usura ou dos juros, digamos, por uma via meio que moral, que é o que os padres da igreja vão fazer, e depois o Lutero complementa ali na citação do Marx, né? Mas tem uma outra via, que é desses outros autores que o Caio bem lembrou, né? Esse Price aí é justamente alguém que é muito estudado em matemática financeira, né? E de alguém que vai simplesmente fazer o cálculo lá dos números compostos, como se aquilo tivesse uma autonomia quantitativa e tudo mais. E que, assim, aqui só para dar uma pequena cutucada, né? Isso que esses autores aqui que estão pensando nos juros compostos de maneira totalmente, assim, sem lastro nenhum com a realidade, às vezes quase que dão as mãos com quem está falando de financiarização, né? Sobre algum aspecto, não em todos, né? Ou quem fala de dominação do trabalho abstrato também, perdendo, digamos assim, o lastro que o processo de trabalho tem com aspectos como, por exemplo, que o Marx vai chamar a atenção no final do capítulo, que é a jornada de trabalho. A jornada de trabalho é um limite muito concreto e real do quanto que esse capital pode se expandir, do quanto que ele pode pagar de taxas de juros. Aliás, de juros, não de taxas de juros, mas de juros. Com isso, eu quero dizer assim que, só para tentar arrematar o que eu queria dizer, assim, eu acho que esse capítulo, pensando na estrutura do capítulo, o Marx, por um lado, está tentando recuperar essa história da autonomização do pagamento de juros, pela história da transformação da usura em juros, e, por outro lado, ele está querendo mostrar assim, como que esse pessoal da matemática financeira está começando a pensar de maneira autônoma o pagamento de juros, e o Marx se coloca, como que a gente faz a crítica efetiva a esse pessoal da matemática financeira? Qual que é a crítica que se faz a isso? Por que o capital portador de juros não tem uma autonomia absoluta? Ele pode ter uma autonomia relativa, mas não absoluta. E aí eu acho que a resposta vem no final, aqui, quando o Marx fica falando de taxa de lucro, na verdade, quando ele vai falar de jornada de trabalho. O limite é a jornada de trabalho. O limite é esse trabalho vivo que tem que botar ou reproduzir o trabalho morto
a todo momento. E, inclusive, é tanto o limite, isso é tanto o limite, essa é a parte mais sensacional, talvez, desse capítulo. É tanto o limite porque que esse trabalho vivo ele vai diminuindo de maneira relativa ao longo do tempo, com o aumento da produtividade do trabalho, né, com o aumento da composição orgânica. E isso provoca o que o Marx chama ali de depreciação. O Léo leu ali nessa parte final, ali nos 2 últimos itens finais, ali ele fala, o primeiro item ali, é que a gente tem que considerar que digamos, os juros compostos, eles têm que ir diminuindo ao longo do tempo, porque o capital vai se depreciando. Se depreciando por quê? Porque está aumentando a produtividade de trabalho, aumentando a composição orgânica do capital, né? Então, voltar à jornada de trabalho é muito importante aqui para o Marx, nesse momento, para fazer a crítica efetiva o que todo esse conjunto de pessoas está falando de coisas absurdas aqui. Enfim. Perfeito, perfeito. Total acordo aí, Raquel. Eu acho que aí também está uma boa crítica às teses aí da autonomização absoluta, da hipertrofia do capital bancário e financeiro e tudo mais. Voltando só para explicar lá o que o Fernando e o Caio perguntou, do linha virando linha. Ô, Léo, você tem como colocar no papel aí, só para a gente fazer um cálculozinho rapidinho aqui, um negócio simples? Só para a gente mostrar como é que o Carcanholo mostra lá, como é que o linha vira linha. Vou abrir o Word aqui, tô abrindo o Word aqui. Isso. Aí você vai falando, eu vou fazendo aqui. Isso. Então quando você abrir, eu já começo, que eu sei que seu computador tem um... Calma que agora tá indo. Aí, já vou projetar, só que você falou, ele já abriu. Aí, agora ele tá o bichão agora. Foi? Foi. Pode começar a falar que já tá projetado. Vamos, primeira diferença, a ideia do capital portador de juros, né? Então, a fórmula D', o D' seria uma fração aí dos juros, certo? O linha seria uma fração aí dos juros, do mais valor, certo? Então, supondo lá, o cara emprestou 1.000 a uma taxa de 5%, ele recebe 50, certo? Então, como é que é? Você falou... a fórmula lá é D', né? Então... Sendo que o linha uma parte lucro empresarial, ou ganho empresarial, e a outra parte é juros. Supondo que ele adiantou de capital monetário 1.000 a 5% de juros, então vai dar 50, não é isso? Acho que dá para fazer que nem o Marx ali, foi tipo, substitui o D' embaixo por 1.050. Ah, tá. Isso. Você pode escrever como você vai escrevendo, mas aí depois embaixo põe assim 1.000 e 1.050. Né? Veja aí, no capital portador de juros, o 50 precisa, na totalidade do processo, passar pelo processo produtivo, correto? Então, o capital portador de juros, sendo a forma máxima, ele ainda necessita do processo de produção. Agora, a gente pega esse 50 aí, que é linha, certo? Divide o 50 por uma taxa de juros, supondo 2%, capitaliza ele por uma variação da taxa de juros. A 2% vai dar aí 2.500, certo? Naquele mecanismo que o Marcos vai explicar logo lá no próximo capítulo. Veja agora, esse 50 capitalizado a uma taxa de juros de 2.500 no prazo estipulado, correto? Pensar fictícia, hipoteticamente, se capitalizou uma taxa de juros de 2%, isso te daria um valor total de 2.500. O que o capital fictício faz? Ele antecipa esse 2.500 para o presente. Ele antecipa, ele não passa mais pelo processo produtivo,
Agora ele já antecipou esse valor de 2.500. Essa que é a ideia do Carcanholo, que agora não é nem D linha, é linha. E essa lógica do linha, do 50, que se transformou em 2.500 a partir de uma variação da taxa de juros, é a lógica predominante do capital no nosso período. E aí, isso aqui tem relação com o que a Raquel falou, do preço da terra. Então, você pega, como é que o Marx calcula o preço da terra? Ela dá uma renda de X, capitaliza isso numa variação da taxa de juros, você antecipa o valor, você tem o preço da terra. Como é que se calculou o preço das hipotecas da crise de 2008? Elas rendiam um juros, você capitaliza esses juros a partir de uma taxa de juros, você tem o valor. Se a taxa de juros sobe, o valor desse ativo diminui, certo? Então, aí, nesse sentido que o Carcanholo e o Sabadini vão colocar que o capital fictício seria a forma mais fetichista. Eu entendo, igual Raquel e Caio, que a matriz desse negócio todo é o capital portador de juros. Eles alegam que não, que hoje a forma predominante seria essa, do linha virando linha. E aí o cara, por exemplo, ele chega no mercado, anuncia um título que vai dar um rendimento de 1.000, capitaliza a partir dessas variações, quanto menor a taxa de juros, mais valorizado está esse título. Se a taxa de juros sobe, o valor cai. Então, essa aí, Caio e Fernando, seria a lógica aí da valorização fictícia, entende? É o linha virando linha, não precisa nem... E aí eu acho que o que a Raquel coloca é o limite da coisa que muitas vezes esse pessoal não aborda. Tudo bem que o Carcanholo não cai nessa discussão da financiarização, como esfera autônoma, igual, por exemplo, cai a Leda e o restante da turma toda aí, Chesney lá, o francês, e consortes aí e tal. Mas seria esse mais ou menos o mecanismo aí do linha virando linha. Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos por aí. Entendi isso. Daí, isso é a lógica, vamos dizer assim, da, vamos dizer assim, precificação de ativos, né? Como é que chama? A lógica do capital fictício, mas por trás disso você tem que ter a lógica de como a taxa de juros é uma variável chave nessa lógica, né? Porque como que você vai ter o capital, o de linha, né? A troca desses títulos aí que dão direito a uma renda futura sem uma taxa de juros, né, como parâmetro base do sistema para dizer o quanto que vale cada um desse capital fictício, né? Eu acho que esse que é o ponto aí que eu estava tentando explicar. Desse coisa do linha aí, se eu entendi corretamente, é como se essa coisa aqui que foi esse rendimento aqui de 50, né? Ele na verdade fosse aplicado a juros novamente em outra coisa, e fosse na verdade render juros em outra, e assim sucessivamente. Você vai meio que criando crédito em cima de crédito que financia crédito, e não sei se é isso exatamente, né? Mas eu fiquei com essa impressão. Mas não tem como também isso aqui, beleza, é um mecanismo automático aí, quase autônomo, mas não é tão autômato, porque depende. Se não tiver, vamos dizer assim, sei lá, o preço de insumos básicos tá crescendo, aquele negócio não vai conseguir capitalizar, você vai desmoronar toda uma rede de cadeia de crédito, né? Enfim, não tem como isso realmente se autonomizar. Eu tenho dificuldade de ver isso, né? Mas a Raquel aí tinha levantado a mão, eu vou passar aí para ela. Então, só para perguntar para vocês, assim, porque até agradecer o Arlen pela tua explicação ali, que eu acho que deu para
entender um pouco melhor. Mas eu só fiquei com a impressão assim que isso que o Cacanhão está falando parece que ajuda a regular, digamos, o preço de certos ativos, né? Porque, por exemplo, vai influenciar diretamente se tu baixa a taxa de juros, tu vai influenciar diretamente o preço da terra, vai influenciar diretamente o preço de certos títulos da dívida e assim por diante. Mas não sei se eu estou entendendo errado, mas sai um pouco dessa lógica, digamos, do capital portador de juros que a gente está vendo aqui, assim, de uma autonomização, dessa relação capitalista, sem depender, né? O Marx tentando criticar, mostrando que não é bem assim, mas como ele aparece como sendo uma relação que não depende mais do processo produtivo e tudo mais, de passar pelo processo produtivo. Tem a impressão que, vamos dizer assim, isso que o Cartão tá identificando seria a maneira mais fetichizada possível de precificar ativos. Não sei se é por aí. Enfim. Eu não sei responder exatamente isso que você colocou, e é só comentar, porque o Fernando perguntou ali se é o caso desse linha a linha aí, ele capitaliza mesmo sem passar pela produção em troca, né? Eu acho que não é esse o ponto, eu não sei, posso estar equivocado, mas eu estou pensando aqui objetivamente, por exemplo, pega o caso da BlackRock, que é um fundo de investimento que investe em empresas do mundo inteiro. Esse fundo ele está investindo, por exemplo, na Petrobras, mas investe em outras petroleiras do mundo, empresas de outras áreas. Esse fundo existe e ele rentabiliza, independentemente se um lugar ou outro está produzindo ou não. É como se esse capital dele tivesse pudesse migrar por operar em bolsa de valores, pelas regras no que diz respeito aos direitos de propriedade e tudo mais. É como se fosse uma empresa que produz lucro, mas ao mesmo tempo não tem nada de capital produtivo, é tudo um capital produtivo terceirizado, vamos dizer assim. Não sei se tem a ver com isso, né? Talvez em alguma dimensão tenha a ver com isso, o fato de uma empresa desse tipo existir e operar sem ter exatamente um capital produtivo. É um capital produtivo terceirizado. Enfim, então acho que tem um pouco a ver com isso, né? Tem a ver, talvez, com a coisa da dívida pública, né? Eu já vi falar que essa coisa tem a ver com capital fictício, né? Tem a ver com coisa do fenômeno dos juros, enfim, não sei, né? Mas é o caso também da Bradespar, que é uma empresa, tipo essas holdings, né? Que investe em outras empresas, né? Então, assim, você pode, inclusive, comprar ações dessa empresa. O que significa comprar ações da Bradespar? Está vendendo ações da Bradespar. Ela é uma empresa que investe em outras empresas. É um fundo que arrecada fundo para investir. Então, é uma coisa meio... Qual que é a materialidade desse valor gerado nessa empresa? Né? Acho que tem a ver com isso. É claro que vai ter que ter, passando o capital, vamos dizer assim, que a Bradespar investe, vai passar por produção de valor. Não tem como não passar. Porque senão também, como ela vai investir em quê? Ela vai investir investe em petróleo, minérios, é tudo empresa de produção de valor, de meios de produção, é isso que investe, e meios de consumo, né? Então tem que ter alguma, enfim, não sei, estou pensando alto aqui, no que diz respeito a essa exteriorização, porque eu acho que o que a gente entende sobre essa exteriorização, ela acaba conduzindo também a maneira como a gente vai entender esse fenômeno dito financiarização, esse fenômeno dito neoliberalismo. Tudo depende um pouco como é que a gente entende isso que está se falando em exteriorização, né, de uma relação capitalista. O que significa exteriorizar essa relação capitalista? O que significa esse dedelinha, né? Essa autonomia, não sei, acho que tem uma autonomia talvez relativa, como foi dito aqui, mas tem que botar um bem relativo nisso também. Parei. Só para ir fechando, mais ou menos assim, eu tenho acordo com a Raquel, né? Eu acho que essa parada toda regula o preço dos ativos mesmo. Só que para o Carcanholo, não. Esse peso que o Marx dá aí pro capítulo 24 teria que ser dado para essa forma de capital fictício. Essa é a forma predominante.
ela supera o capital portador de juros. Claro, para ele isso não se autonomiza também de forma absoluta, não, é relativa, que a crise, ela vem, por isso que ele coloca que aquele texto dele, né, a crise de 2008 tem como centralidade o capital fictício. Para ele, o capital fictício é a lógica dominante do período do capital que a gente está vivendo. Então, as crises vão ser cada vez mais tendo essa centralidade do processo de fictização, não sei como é que se diz aqui, mas é essa centralidade. Então, a forma máxima de fetichismo é o capital fictício, para ele. Não é o capital portador de juros. O capital portador de juros é um degrau nesse, vamos dizer, dessa forma máxima aí. E aí essa autonomia do capital fictício é uma autonomia relativa, né? Quem é que, quando ele se autonomiza demais, quem restabelece a unidade, de novo, das formas do capital? A crise. Então a crise serve para restabelecer essa unidade. Mas ele também não desconsidera o processo produtivo, pelo contrário. Ele acha que isso tudo está entrelaçado. Não é? E essa loja fictícia também se impõe no capital produtivo. Só que ela é dominante, diferente do pessoal keynesiano ou do pessoal da financiarização, que autonomiza toda a discussão. A esfera financeira passa, tipo o Price aí, passa, o juros dos compostos passa a se reproduzir de forma infinita, né, e tudo mais. Mas para ele essa seria a diferença. Não é a lógica que predomina nessa forma do capital atual e tal. E aí eu, por exemplo, não tenho elementos para poder discutir essas coisas e tal, do ponto de vista teórico. Mas ele aponta, ele sinaliza para essa, vamos dizer, divergência que ele teria com Marx. Não é? Ele discorda da letra do Marx, aí, no sentido do capital portador de juros ser a forma predominante, embora reconheça a importância e tudo mais. E o capital fictício para ele é outra coisa. Por exemplo, quando a gente diz que o capital fictício deriva ou é uma potencialização do capital portador de juros, eles falam, não, o capital fictício é outra coisa. Esse linha, virando linha e tudo mais. É um cara que chega no mercado com um título, fala, ó, eu vou pagar 50 de rendimento capitalizado pela taxa de juros, pode ser que esse cara nem tenha. Aí ele antecipa esse valor futuro. Não é como se o mais valor que ainda não foi produzido pela sociedade já fosse apropriado agora. Então ele fala, essa é a lógica dominante. Acho que eu me estendi demais, foi mal. Não, entendi agora, e concordo. Entendi o ponto, entendi. O ponto de ser o capital, vamos dizer assim, como é que fala? De ser o capital fictício dominante. Mais exteriorizada. Não, eu tô meio confuso aqui porque eu tô trocando todas as línguas na minha cabeça hoje. Eu tava falando, então tá meio complicado. Mas eu queria mostrar um negócio aqui que talvez faça sentido para essa coisa do capital fictício, porque é um exemplo meio numérico e talvez faça sentido isso. Vocês estão vendo minha tela aqui? Se tu conseguir só aumentar um pouquinho. Ah, boa, pode crer. Tá, imagina um exemplo seguinte, a gente está falando de como que o mercado financeiro avalia o preço de uma ação, né? E tem tudo a ver com que a gente vai entrar no capital fictício, por isso que eu digo que a questão dos juros é importante, né? Imagina que é o seguinte, você investe 1.000 aqui numa empresa, num fluxo monetário, né? Você criou a empresa e investiu 1.000 para construir a empresa. Essa empresa vai ter o lucro que a gente está falando empresarial de 15. E a taxa de juros do mercado hoje, ela é 5%, né, que é mais ou menos os números que ele coloca ali. Todo ano, essa empresa vai dar um lucro
de 150, né? 15% ali sobre os 1.000 que você investiu. Estamos aqui numa lógica aqui mais de... Não estamos contando o reinvestimento, etc. Então, juros compostos. O que acontece? O capitalista do mercado de ação, da Bolsa, ele vai dizer assim, eu posso investir hoje sem risco nenhum a essa taxa de 5%. Então, qual que é o preço hoje para eu colocar dinheiro nessa empresa que vale o risco aí, esses 15% que eu vou ganhar, né? E essa é o que ele faz vamos dizer assim, ele pega esses juros compostos, faz uma conta de trás para frente, né? O valor valor do dinheiro no tempo, essas coisas aí, né? Então ele vai dizer o seguinte, essa ação vale 158. Considerando que você investiu X, que o lucro dessa empresa aqui, que a taxa de juros é 5, eu acho que hoje essa empresa vale, eu comprar o valor dessa empresa é 158. Se essa taxa de juros, por algum motivo, vai para 10, você vê que o valor dessa ação já ficou negativo, ou seja, já não está valendo mais a pena, né? Aqui os números não estão muito bem elaborados, que eu fiz aqui um pouco rápidos, né? Deveria ter um limite do valor ser 0 aqui, mas acho que deu uma noção. Então, por isso que eu disse que se fosse 7%, né, o valor que antes era 158, ele cai para 53, né? Ou seja, o parâmetro da taxa de juros é que ele vai definir qual que é o valor desse capital, né? Ou seja, o valorizo do capital. Quando eu tenho o capital fictício, quando eu tenho o mecanismo da bolsa, o capitalista ele pode simplesmente fazer esse projeto aqui, ele não precisa nem construir essa empresa. Ele só vai lá, formaliza ela legalmente, coloca 1 milhão e vai no dia seguinte e vende por 158, né? Então, eu acho que essa lógica aqui, que é importante entender, que isso vai estar dentro do capital fictício e dessa valorização das ações, do mercado financeiro. Então, para quanto que vale a ação, vale mais a expectativa da taxa de juros e a expectativa do lucro do que efetivamente realizado, né? Então, por isso que é fictício, porque você negocia hoje em cima de um valor que de 10 anos para frente, né? Então, enfim, essa lógica que eu acho que é o que o Arlen comentou, que o Carcanholo está dizendo, olha, o que importa hoje na dinâmica capitalista é essa valoração da empresa no mercado financeiro, porque hoje as empresas elas seguiam por essa lógica, porque o CEO da empresa tem que ir lá e dizer, olha, eu espero que o meu lucro seja esse, para justamente ancorar essas expectativas e ancorar a negociação do valor da empresa dele, que a remuneração dele é baseada nisso, enfim, toda essa lógica é mais importante, ou seja, ela domina a própria reprodução, porque a empresa vai produzir mais ou menos, investir mais ou menos, de acordo com esse valor da ação que está aí expressado por essa lógica. Faz sentido? Poxa, é bem interessante essa explicação aí. Acho que faz sentido. Só uma dúvida, quando o valor da ação ali, como é que você calcula? Qual que é a fórmula que você calculou mesmo ali, o valor da ação? Eu não consegui ver. Basicamente aqui eu tô fazendo os juros composto ano a ano para calcular o valor presente, né? Você desconta. Fluxo de caixa descontado, né? Então, quanto que... Tipo, eu vou receber 150 daqui a um ano. Mas qual que é o valor... Quanto vale isso mesmo?
considerando a taxa de risco, né? Eu divido 150 por 1,05. Entendi, boto fé. O cálculo da valor da ação considera, então, esse horizonte de amortizar o investimento, vamos dizer assim, né? Isso, basicamente, a ideia é o seguinte, esse fluxo aqui, no futuro, ele é maior do que esse valor que você investiu inicialmente, considerando que você poderia colocar esses 1.000 aqui sem risco a 5%, se você faz essa conta e esse valor dá positivo, esse é o valor que você está disposto a pagar para ser dono dessa empresa. Entendi. Interessante. Faz sentido. Me parece que faz sentido. Assim, bem básico, mas isso aqui é como você põe preço em ação de que está na bolsa, mas essa mesma lógica se aplica para qualquer tipo de título financeiro. Então, de certo modo, essa coisa da financiarização tem a ver com esse comportamento, inclusive, voltado para o preço da ação, maximizar o preço da ação. Né? Interessante. Bom, acho que não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, senão a gente já até passou aqui bastante do nosso horário, né? Então, aí na semana que vem a gente começa o capítulo 25 aí, sobre o capital fictício. Então,